Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Gente, por que disso, hein? A pergunta é por que disso? Porque, irmãos, a gente fica muito no campo do porquê. Do porquê, que é muito importante. Já falei aqui, tem 2 livraços aí que eu indico. Eu tenho esse livro. Começa pelo porquê e encontra o seu porquê. Se aplica nas áreas do empresariado também, profissionais liberais, mas também tem muitos também na igreja. A igreja não deixa de ser uma sociedade celestial. Mas a gente não se importa muito com o como, não é? Como expressar isso? Aí ficamos engessados. Porque parece que o como é pecado. Então aqui é só didática, gente. É o expediente lúdico para ensinar. Vocês acham que Cristo pegou a bacia com água e uma toalha? Foi para quê? Foi para ensinar. E aquele trabalho que ele fez, tomando uma bacia, uma toalha, era o trabalho que era feito pelos servos dos servos. Prestem bem atenção. Um trabalho feito na cultura judaica, feito pelos servos dos servos. Nós temos hoje as nossas ruas pavimentadas. À época não, queridos. Então, as pessoas chegavam na casa da outra, a visita chegava com os pés todos empoeirados. Era normal isso. E como era que você recebia bem essa visita, Camila? Como era? Logo na entrada, tinha lá um servo com água para lavar os seus pés e enxugar com a toalha. Gente, vejam o que Cristo fez, queridos. Ele se coloca na posição de um servo dos servos. Com uma bacia toalha. Lava os pés dos seus discípulos. Ele está dizendo, sejam bem-vindos. Ele está dizendo, como é bom tê-los aqui. Ele está dizendo, eu os amo. Isso foi tão assustador que o impetuoso Pedro, ele tinha ciência dessa cultura, dessa prática, dessa cultura das boas-vindas de Raquel, de Acácio, que Pedro fez o quê? Quando chegou a vez dele. Não. Os meus pés o Senhor lavar, jamais. Em outras palavras, mestre, tu não precisa se humilhar assim, não. Entende, gente? Tu não precisas. Aí Cristo disse, se você não deixar que eu lave os teus pés, tu não tem partes comigo. Ou seja, sujeite-se ao meu processo. Quem diz aqui como o processo tem que ser sou eu. Então, Pedro 8,80. Então lave todo o meu? Eita, Pedro 8,80, né? Agora, não queria que lavasse os pés, agora é o corpo todo. É um retrato nosso, queridos, aqui e acolá. Ou é 8 ou é 80. É isso, irmão. Não é nada aqui à toa. Se você lê o Antigo Testamento, as formas que Deus usava para o profeta ensinar o povo, algumas é até assim, de gerar escândalo hoje. Não é didática, o como. Nós temos dificuldade de sair do como, de ir para o como. A gente se apaixona pelo quê. Aí a gente pega a teologia bíblica, a exegese, a hermenêutica e diz, o quê? O que significa esse texto aqui? É o caminho da teologia bíblica, da exegese. Na verdade, a teologia bíblica já é fruto da exegese, da hermenêutica. A teologia bíblica. A teologia sistemática, ela nos ajuda, a histórica e a aplicada. Então, a gente é muito... Os presbiterianos, mais especialmente, gostam do o quê. Tem que gostar mesmo. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia está dizendo de fato? Nós temos que gostar mesmo. Mas o problema é que depois daí nós temos dificuldade. O que fazer com isso? Entende agora? Nós temos uma dificuldade do como. O que fazer com isso que a Bíblia está dizendo? E como fazer? E Cristo mostrou isso na prática, meu irmão. Ele demonstrou isso.
É por isso que temos feito isso aqui com frequência com a igreja, sem sensacionalismo, sem algumas práticas esdrúxulas. De mandar você olhar para o seu irmãozinho e dizer, você é lindo. Não, não, a gente não vai ter esse caminho aqui, não. Isso aí é a deturpação. Mas aí, por conta da deturpação, a gente tem que fazer o que é certo, né? Escutem essa. Cuidado para não jogar o bebê da banheira, o bebê fora junto com a água suja. Cuidado para não jogar a água suja da banheira junto com o bebê. Jogue a água suja, mas preserve o bebê. Nós chamamos isso de testemunho litúrgico da comunidade. Faz parte da liturgia histórica. O testemunho litúrgico da comunidade. Ato de adoração a Deus. O que é uma antifonia, gente, no culto? O que é uma antifonia no culto? O que é uma antifonia no culto? Quem é entendido de culto aqui sabe disso. O que é uma antifonia? No ato de louvar. Pode ser o Ed, pode ser o André Félix. Ou uma litania. Ou um responso. Ó, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É a igreja completa. Entendeu agora aí? Testemunho litúrgico da comunidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Responso. A liturgia histórica ela é linda. O problema é que com o tempo foram banalizando e aí as pessoas jogaram a água fora. E ao jogar a água fora, jogaram o bebê. Colossenses diz assim, cantai salmos. E admoestai uns aos. Aquilo ali é para ser feito somente aonde? Ou quando? Também no momento de culto. Também no momento de culto. Um membro encorajando o outro. Um membro encorajando o outro. Imagine o presidente lá, era chamado assim, o culto acontecia, a igreja nos seus primórdios, ela também se reunia também no estilo da sinagoga. Então tinha um presidente, que é o liturgo. Então imagine ele lendo a carta de Filipenses. Aí chega o capítulo 4 e encontra Paulo dizendo sobre Epafrodito. O que é que Paulo diz sobre Epafrodito? Honrai a homens como este. De púlpito. Saudem uns aos outros com ósculo. Queridos, na cultura da época, algumas igrejas praticavam o testemunho litúrgico comunitário com ósculo santo. Aliás, em alguns países do Oriente ainda é assim. Mas aqui, contextualizando, como a gente pode praticar hoje o ósculo santo na questão do culto público? É esse momento de congraçamento, irmãos. Então, com o tempo, o uso errado da liturgia teve como resposta deixar de usar. Deixar de usar. Pega as liturgias históricas, vocês vão ver a igreja o tempo todo no responso com o liturgo. Rendei graças ao Senhor, a igreja. Abra sua Bíblia, no Salmos. Gente, agora que eu lembrei, agora eu deixei minha mala no carro já. Olha, eu procurei, eu estava num gabinete rápido com um amado irmão e deixei, não pode deixar, deixou lá atrás, foi? Eu não tirei não. Ah, você tirou? Tá bom, eu uso aqui. Salmo 136. Estava tentando buscar aqui na memória. É isso mesmo? Vamos ver se é mesmo. Salmo 136. Eu estou me concentrando hoje só nisso mesmo. É importante você instruir a igreja, direcionar a igreja, sabe? Aqui, acolá, direcionar a igreja para não ficar assustada. Salmo 139, eu falei?
136, isso. Projeta aí, guerreiro. Isso, vou fazer o seguinte. Eu vou ler a primeira parte. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. E vocês? Vamos ler todo o salmo assim? Vamos lá então. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. O sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes reis e tirou a vida a famosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança a Israel, seu servo, aquele que lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Todos juntos. Tributai louvores ao Deus dos céus, entenderam, guerreiros? Veja que delícia esse responso. Não é ritual vazio e sem significado não, gente. Mas com o tempo fomos esvaziando a liturgia histórica. Aí o que se vê muitas vezes hoje em algumas liturgias parece mais show mesmo o tempo todo, é ou não é, gente? Porque foram esvaziando. Se temos de um lado o extremismo do formalismo moribundo, protestantismo moribundo, liturgias sem vida, nós chamamos de ritualismos sem significados. Do outro lado temos anarquias litúrgicas. Eu estava falando ontem para Jade, ontem no canal de YouTube. Em alguns lugares por aí começa-se o culto, 1 hora de... Nenhum problema isso no dia de show. Eu não sou contra show, mas um culto. Aí vem o pregador. Às vezes, honra a palavra, a maioria das vezes não. Uma palavra totalmente de autoajuda. E o culto acaba. Culto não, o show. Então precisamos tomar cuidado com os dois extremos. Por quê, pastor? E o assunto hoje aqui é o quê? É um bate-papo hoje com o pastor. Não é porque eu não preparei, não, gente. O que não falta são estudos preparados, viu? Às vezes eu fico inquieto porque o tempo é tão curto. Tantos assuntos para trabalhar em 2026 que eu não consegui. Vamos lá, preparadozinho no notebook.
às vezes transfiro para o celular. Então precisa orientar sempre a igreja a fugir dos extremos e a entender por que nesses últimos meses temos trabalhado essa questão do testemunho litúrgico da comunidade. O testemunho litúrgico da comunidade no ato do culto. Imagina o presidente lá do culto, primeiro século, lendo Filipenses e dizendo: alegrai-vos no... Mais uma vez vos digo. Vocês acham que era como aquilo ali? Era feito como? Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Não tem como fazer isso hoje, meu irmão. Mas a ceia do Senhor, no primeiro século, estava ligada à festa do amor que eles tinham, a festa ágape. Depois ela foi desmembrada com o tempo. Até nisso a gente vê a perfeição de Deus. Mas imagine como era feita essa festa ágape, junto dela tinha a ceia. Você quer ver um exemplo? Quando Paulo repreende a igreja em Corinto, ele está repreendendo a festa ágape, tinha banquete lá, gente, junto com a ceia. Então a ceia no primeiro século era um banquete cultico com a igreja. Imagine um ato de culto, e nesse ato de culto você tem uma mesa repleta de alimentos. E em determinado momento ali, o liturgo, o pastor, ministrava a ceia, pegava o pão, dava graças, partia, e cada um comia, pegava o cálice. Está lá, Coríntios. Ele repreende, o que ele está repreendendo ali é a festa do amor, agregada à ceia do Senhor? Não. O que é que ele repreende lá? O egoísmo. E tem mais coisa que ele repreende lá. O egoísmo. Vocês estão enchendo a pança, na nossa linguagem popular, e não está sobrando para os outros. Vocês estão enchendo a barriga de vocês e os outros estão ficando sem comer. É isso que ele está confrontando. Ele está confrontando a festa do amor. Então, veja, a igreja, o ato culto, a festa ágape e a ceia, era um momento festivo, solene. E eu confesso que eu sei a questão de higiene, as pandemias, as epidemias, mas eu confesso que Deus nos dê direção. Eu sei que tem a questão da praticidade também, mas eu fico muito agoniado ainda com o pãozinho que a gente ainda oferece hoje. Como vamos fazer no futuro, eu não sei. A questão de higiene, temos que seguir mesmo. Praticidade. Mas percebe, Carlos, que com o tempo vamos desnudando a ceia do Senhor, às vezes? Às vezes. Tudo apenas um exemplo. E ele repreende a igreja não é por conta da festa do amor. Ele repreende porque estavam comendo e outros não. Tinha gente ali praticando glutonaria. E outros enchendo a, por incrível que pareça, bebendo além do que devia. Significa que o cálice ali era de fato vinho. Claro que hoje tem que ter o bom senso de um problema que tem hoje, precisamos verificar lá atrás também, lá se tinha, como tem hoje intenso, que é a questão do novo convertido, que veio de um contexto de alcoolismo. Claro que a igreja tem que ter todo esse bom senso. Eu só estou dizendo que precisamos tomar cuidado para a gente não jogar, no processo de jogar água suja das deturpações litúrgicas de hoje, nesse processo de jogar água suja fora, a gente jogar também o bebê. E uma das coisas que a igreja jogou fora, um dos bebês que ela jogou fora no processo de jogar água, e ela continua fazendo isso hoje em dia, é a liturgia. Alguns aspectos litúrgicos, como por exemplo o testemunho litúrgico da comunidade. Quando os pastores lá, é a contextualização do ósculo santo. Esse sair do lugar e abraçar o outro, gente, não é invenção dessas igrejas neomodernas, não, neo-reticências, não.
que a gente encontra nelas é deturpações. Mas o abraçar-se era congraçamento. O culto requer um momento de congraçamento. É tão forte isso, e repito mais uma vez, o Senhor Jesus ele é perfeito, ele não é rígido nas formas, não. Ele mantém a essência, mas não é rígido. Quando o Senhor partia o pão, ele partia o pão com o quê? Com a mão. Isso representa o filho. A criança, ela recebe, o João recebe da mão da mãe dela um pão sem nenhum problema. Mas se ele receber da minha mão, talvez, dependendo da cultura dele, ele fique... Será que o pastor lavou as mãos? Mas você entende agora? Cristo parte o pão com as mãos, querido. Claro, eu repito, gente, ele está instituindo a ceia do Senhor. As formas, ele é perfeito, ele sabe que a igreja iria crescer, iria avançar. Mas vocês entendem? Aí ele pega o cálice. Vejam toda a solenidade e ao mesmo tempo o congraçamento. Queridos, ele pega o pão, molha no vinho e bota na boca de quem? Preste bem atenção. Aquilo é congraçamento, meu irmão. Ele molha o vinho e bota na boca, ele põe na boca de quem? O pão com o vinho molhado, Carlos. De Judas, guerreiro. Gente, preste bem atenção. E ele sabia que era Judas. Eu não quero adentrar na questão de Judas. Eu quero que você perceba um momento de congraçar. Judas ali está recebendo a chance de se arrepender, querido. A questão é o ato dele, pegar o vinho e pegar o pão, molhar e colocar na boca de Judas. Você acha que ele não fez isso com os outros? Entende agora? Então, dois extremos precisamos fugir. Um culto, uma anarquia litúrgica, baderna, que muitas vezes envolve a altura do som. No futuro, a ampliação do templo, aí vamos ter que trabalhar essa questão aí. Não é, guerreiros, os especialistas, é questão de, como é que chama, qual é o nome técnico? Acústica. Porque também tem que ser um som ambiente, agradável. A gente precisa ouvir a letra, especialmente. Então a gente tem que atentar para isso. Eu não sei se é válido ou não, estou olhando para o Ed aqui, porque é um dos representantes aqui, tem Isaac e tudo mais. Hoje em dia, nas baterias, não é o caso aí que é eletrônica, né? Mas as baterias se usam, como é que chama aquilo? Aquário. Aquilo é para preservar a... Me ajude aí, é para que mesmo aquários? Para controlar a frequência. Não é? Mas veja, há uma preocupação, não é? Legítima. A letra da música, o que estamos cantando. Agora, como cantamos também. Assim também é o momento do testemunho litúrgico da comunidade. Meu irmão, fique de pé. Não, fique sentado, aqui é só um exemplo. Quando eu peço, fique de pé, eu falei para o Luiz. Luiz agora entendeu. Luiz aprendeu. Ele chegou para Jade, fala com o pastor. Eu já peguei mico 2 vezes, Jade. Ele agora não ficou, não. Jade deu toque para ele. Quando ele disser, fique sentado. Quando ele insistir, você fica. Valeu, Luiz. Família é assim, guerreirão. Então, quando o pastor, de forma ordeira, ele diz, fique de pé agora. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, no Senhor, coragem, não desista. É testemunho litúrgico da comunidade. Só deve ser feito aqui? Não. De segunda a segunda. Eu quero dizer para vocês que teve uma irmã há 15 dias, há 20 dias, que me procurou e disse, pastor, por pouco, olha, por pouco eu deixei de vir. Faltou pouco para que eu não comparecesse. Mas o Senhor mandou eu não sei se foi pelo YouTube, eu não sei se foi uma mensagem que eu mandei. Olha, a sua palavra, coragem, ficou assim, ó. A sua palavra, coragem, no Senhor, me fez sair de casa e vir. Entende agora? Esse negócio de coragem. Gente, o Deus que decretou os fins, Ele preordenou os...
Eu já tive um momento que eu arrumei minhas malas para ir para um congresso. Aliás, eu me inscrevi para ir para um congresso. Faltava 2 dias. Mas eu não encontrei ninguém para ir comigo no carro. Eu estava naquele dia, naquele momentozinho ali. Tem momentos assim na vida do pastor, viu? Momentos de... Sabe? Pastor é ser humano, gente. Se beliscar, dói. Sabe aquele dia que você está assim? Os gestos falam, né? Quando você encontrar alguém por aí assim, na escola, na faculdade, ó, gestos falam. Quem encontrou alguém assim, ó? Mesmo em sala de aula, os gestos falam. As sobrancelhas sombrou. Tá bom, pastor. Eu percebo. O bom senso pastoral. Eu percebo como a igreja já está saindo de sintonia comigo. Opa, está na hora de parar. É natural, faz parte do ser humano, irmão. Por razão diversa. Então a irmã veio porque ficou martelando naquela coragem. Pois é, naquele dia, eu não vou não. Falei para ela, não vou não. Não, estou cansado hoje. Você não quer ir, não vá. Aí de repente, eu entrei num grupo lá de pastores sobre esse evento. E eu percebi alguém dizendo, perguntando para o outro, e aí, você vai? Era uma quarta-feira, a viagem era na quinta, cedinho. E eu notei que eu precisava dizer a mim mesmo, observem. Então, preste atenção, quando a gente fala de autoajuda, é uma coisa, mas você também precisa dizer para você mesmo, às vezes, soliloquio. Tem algumas coisas da autoajuda que ela tem o seu lugar. A gente tem uma mania, às vezes, de condenar tudo, não é? Quando eu fazia taekwondo, meu professor, hoje ele é mestre, quinto dan em taekwondo, ele dizia, na hora de lutar, você consegue. Ele está falando da luta. Você foi treinado para isso, você consegue. Qual é o problema ele dizer isso para mim? Nenhum. Eu fui treinado, então ele olhava para mim, vai, balança, respira. Agora pense, você consegue. Vai que você consegue. Eu acho que o Marcelino passa por isso. E eu ia para a luta, meu irmão, e aí, sarrafo para cima dos caras. Aí eu olhei para mim, eu pratiquei soliloquio. Eu vou. Quinta-feira amanheceu, e o coração amarrado ainda. Entrei no carro, coração amarrado. Eu peguei ali, foi para Exu a viagem, o congresso era lá. Acredite, gente, até sair ali do bairro, loteamento de Recife, o coração amarrado mesmo. Olha, eu acho que dentro de uns 10 minutos na estrada, eu ainda pensei de que eu vou dar a volta e vou voltar. Vou voltar. Aí eu disse, não. De coração, eu falei, não, e não, Luiz Ronilson. Você, no Senhor, não vai se deixar ser sequestrado pelas suas emoções. Pisa o pé no acelerador desse carro e vá. Ajuda-me, Senhor. E eu fui. E foi uma bênção. Então, há momentos que é necessário. É necessário que eu diga para mim mesmo, que o salmista, solilóquio, quer falar com a sua própria alma a partir do Senhor. Por que estás abatida, ó minha alma? Está lá, gente. Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Entendeu, Gi? Por que estás abatida? Espera no Senhor. É você pregar para você mesmo. Agora, se eu devo pregar para mim mesmo, se eu devo encorajar-me, imagine se eu não devo encorajar a Camila. Camila, coragem. Não desista. Eu encontrei irmãs que não são membros desta igreja, das outras igrejas do Senhor presbiterianas, se aproximaram de ministério. Como o Senhor tem dito na igreja lá da primeira, né? Coragem. Eu olhei assim e disse, rapaz, como é bom. Uma palavrazinha, aí você, essa palavrazinha, queridos, quem foi que mais encorajou na Bíblia? Me diga aí, quem mais praticou encorajamento na Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo? Me diz aí.
Quem mais você encontra ele praticando o encorajamento? O próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, queridos. Josué, seja forte e corajoso. Agora ele diz, a razão da sua coragem sou eu. Seja forte e corajoso. Então, não é banalização, entendeu, Débora? Não é sensacionalismo, não. É encorajar no Senhor e para a glória do Senhor. Entendeu, pastor Lucas? Pastor Pedro, aliás. Pedro é um pastor batista, tem nos visitado. E a sua esposa, Pedro? Deus abençoe, querida. Interessante, pastor Pedro. O Senhor trouxe você aqui domingo para ouvir aquela história nossa, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas interessante que você também experimentou, né, guerreiro? No futuro aí, vou ficar por aqui só. Lembra da historiazinha da corda que soltaram? Não pergunte nada ao pastor Pedro, por favor. Isso é uma questão... Eu estou dizendo isso. Quando ele mandou uma mensagem para mim, o pastor Pedro, se apresentando, eu estive lá domingo pela manhã. E eu também, só disse isso. Eu disse, rapaz, como Deus é perfeito. Guerreiro, Deus quis falar com a sua igreja e quis falar com você. Como Deus é perfeito, pastor Pedro. Jamais imaginava que você também era pastor. Entende como é que Deus faz? Deus te abençoe, guerreirão. Coragem. Pastor, por que esse tempo todo fazendo isso? Porque é necessário manter a igreja sempre coesa, coerente. É só aqui, não. Quando eu peço para você pegar seu WhatsApp, no sábado para o domingo, amanhã eu desejo te ver lá na EBD, meu irmão. Não é, pode acreditar. A tua fala vai ser combustível para o irmão que está namorando com a possibilidade de não vir. Vai ser combustível para ele, eu vou. Porque simplesmente você, Carlos, foi lá e mandou uma mensagem. Entendeu, Manu? É sério, gente. Deus manda fazer isso. Colossenses, Efésios. Abra sua Bíblia agora, para não dizer que eu não li nenhum texto. Hebreus 10, 24 e 25. Baseado em quê? Dos muitos textos na Bíblia, para eu passar o tempo todo com essa conversa com vocês sobre o testemunho litúrgico da congregação. Isso no culto, mas ultrapassa o culto. Carta de Deus aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Já estamos caminhando para o encerramento, tá bom? Vamos ler juntos esse texto? Bote o versículo antes, guerreiro, por favor. Isso, a partir daí. Vamos ler juntos? Todos juntos. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Preste bem atenção, querido. O que é que vocês entendem quando o autor diz sem vacilar? O que é que ele está dizendo com isso? Isso é sinônimo de quê? Sem vacilar. Ele está encorajando a igreja. Sem vacilar. Guilherme, guerreiro, sem vacilar, sinônimo de não desista, cabeça erguida, avante, guerreiro, entendeu, Daniel? Entendeu? Débora Guerreira, vamos lá, prossigamos. Pois quem fez a promessa, que texto encorajador. Ele diz, olha, não vacile, avantem, pois quem fez a promessa é, só aí dá um sermão. Porque eu não devo parar. Sermão textual. Tema, porque quem é professor de homilética prepara sermão rápido também assim. Porque eu não devo parar. Texto básico, Hebreus 10, 25. Por que eu não devo parar? Primeiro, ele diz que eu não devo parar, sem vacilar. E por que eu não devo parar? Porque existe uma promessa. Número 2. E quem fez a promessa, número 3, é fiel. Sem vacilar. Agora o versículo 24. Todos juntos agora, observem, dê ênfase na leitura. Todos juntos. Consideremos-nos, parem agora. Consideremos-nos. Alguém gostaria de escrever isso para a gente? Consideremos-nos. Ele está dizendo o quê? Consideremos-nos.
Hã? Isso, ele está dizendo, é como se ele dissesse, olhe agora um para o outro. Não deixe de olhar um para o outro, consideremos-nos. Não tire os olhos do outro, não tire os olhos do outro. É um olhar mútuo, um olhar mútuo. É isso que ele está dizendo, consideremos-nos também uns aos outros. Para quê, gente? Grite na sua Bíblia, para nos estimularmos. Encorajamento. Léo, eu olhar para você e dizer, Léo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o homem valoroso e precioso, não desista. Avante, guerreiro, no Senhor e para a glória do Senhor. Estimularmos uns aos outros. Estimularmos ao quê? André, ao amor e às boas obras. Entendeu, Gi? Não, eu vou ler agora. É o seguinte. O 25 é a amarração. Entende agora? Estimularmos ao quê? Quem é que estimula aí ao amor e às boas obras? Quem é que deve estimular ao amor e às boas obras aí no texto? Nós. É o Carlos, é Marlene que vai chegar para mim aqui e dizer, pastor, do jeitinho dele. Cada um tem o seu jeito de expressar o seu encorajamento. Não queira que as pessoas façam igual. Agora, todos temos que fazer. Entendeu, Silvânia? Senão a gente para, gente. Nós precisamos, Caio, tem que entrar, que você é membro da igreja. E logo, logo ela vai estar já morando aqui, a sua noiva. Eu sou o pastor casamenteiro, ó, Caio. Eu sei que eu não vou fazer o casamento de vocês, quem vai fazer é o pastor lá, não é? Qual é o nome do pastor lá? Qual é o nome dele? É nada. Que é isso, cabe a casamenteiro também. Dan Nilson, só tirar o Dan, colocar o R, Ron Nilson. Aí alguém pergunta aqui, menino, tua mãe encontrou esse nome aonde? Aí, Ron Nilson. Nome bonito, gente. É ou não é? Diz aí. Ixi, guerreiro. Isso, me ajude, homem. Me ajude, por favor. Danilson. Um abração para ele, viu? Noiva do Caio. Caio é membro desta igreja. E vão casar. Caio, aqui é assim. Não precisa convidar todo mundo para o casamento. Não, guerreiro, a igreja é madura. Ninguém tem dinheiro para fazer casamento e convidar. A gente já gostaria, né, guerreirão? Todo mundo gostaria de fazer um casamento e convidar toda a igreja, mas, meu amigão, é caro. Só se aqueles que vão aqui, os mais próximos, representam toda a igreja. Vão casar. Então, vocês devem estimular uns aos outros. A partir de agosto, já casados, não é? Casamento em julho. Ore pelo casal. Agora, ela não é uma coisa, ela não é um número de cartão de crédito, e ela não se restringe à estatística. Qual é o nome da sua noiva, Caio? Fala alto, guerreirão. Tu és um... Hã? Eita, mister. Ele falou completo. Gostei, guerreiro. Gostei tanto, você vai usar o microfone. Passa aí, Letícia, para ele. O nome dela completo, para que você não esqueça. Ela vai ser membro dessa igreja. A partir de agosto. Aliás, de julho mesmo. Cita o nome dela, guerreiro, para que a igreja não esqueça. Nossa irmã. Esther Gemima da Costa Brazão. Imagina o pastor fazendo um casamento. Esther Gemima Brazão. Tu aceitas como seu legítimo esposo. Caio. Que maravilha. Olha, fale para o pastor Danilson que eu estou mandando um recadinho para ele. Eu sei, você me convidou, é verdade. Eu vou estar lá, é? Amém. A gente vai fazer um esforço para ir, de coração. Amamos vocês já. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Aí, para não dizer todo o nome, porque tem outras Estés aqui, não é? Tem a Esté de Ives. Então, Esté Brazão. Esté Brazão. Quem é Débora aqui na igreja? Uma das Déboras que está aqui hoje. Quem pode indicar o nome dela aqui? Levanta a mão, Débora. Débora.
Olha a Esté de Ives ali, ó. A Esté está carregando um bebezinho, filho da aliança. Pastor, estou falando de um assunto, você vem para o outro. Não, estou falando do mesmo assunto. Eu estou falando com a igreja. A igreja não é número de cartão de crédito. A igreja é feita de gente, por quem Cristo derramou o seu sangue. Qual é o teu nome, guerreira, esposa preciosa do pastor Pedro? Cristiane. Tu sabes que é do latim, né? Cristianos. Parabéns, Cristiano. É cristão de peso mesmo, hein? Cristiane, cristiano. Seja bem-vindo, tá, Cristiane? Ovelha de Cristo. É para fazer o que, gente? Bota o texto aí. Estimularmos uns aos outros, estimularmos as boas obras, ao amor e às boas obras. Eu posso estimular a Edneia a amar mais, a fazer mais. Eu posso estimular o pastor Abraão a amar mais, a fazer mais, entende? E agora encerrando o 25. O 25. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes não deixando de congregar. Não separe o 25 do 24, nem do 23. Estão ali, ó. Por isso ele diz, não deixemos de congregar. Porque também é congregando que estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Entende agora, queridos? É congregando também que estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. É daqui que eu saio mais e mais abastecido. É daqui, pela manhã e à noite, que eu saio daqui para segunda-feira, eu praticar mais amor e praticar mais boas obras. Terça-feira, mais amor, mais boas obras. E aí eu volto domingo novamente, congregando, estimularmos uns aos outros. Façamos isso, gente. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Pratiquemos de forma sadia o testemunho litúrgico da comunidade. Cada um do seu jeitinho. Cada um do seu jeitinho. Fiquemos de pé e vamos orar. O que vai acontecer à noite? Mais um culto pactual com a ceia do Senhor. E nesses 4 domingos, a partir deste, qual será o tema? Natal. A mão estendida. Isso. A mão de Deus. Então convide um amigo. Por isso que eu pedimos a querida Diva, que é da área do Ministério de Ornamentação da igreja, para que ela preparasse um cenário voltado para a temática. Queridos, eu não discuto se ele nasceu ou não em dezembro. Eu só sei de uma coisa, ele nasceu. Para que ele morresse, ele teve que nascer. Temos que aproveitar todo o mês de dezembro e falar do verdadeiro significado do Eu digo isso porque também é uma época de embates. Cuidado, viu? Não entre nessa. Mas ele não nasceu em dezembro. Não, eu só sei de uma coisa. Ele nasceu. Tá bom? Convide um amigo não cristão. Não é que o seu amigo cristão não possa vir, tá bom? Agora, para esse amigo cristão chegar aqui e receber boas-vindas, prossigam cooperando. Na medida do possível, tomando assento lá fora. Mas aí eu tenho mais uma palavrazinha. Não pode ser os mesmos irmãos da igreja ficando lá fora. Aí também não é saudável. Os mesmos irmãos, todo domingo ficando lá fora, também não é saudável. É bom que seja um rodízio, não é, queridos? Eu também estou de olho. Eu estou dando uma saidinha para cantar o primeiro canto com vocês lá. Eu fiz questão, enquanto não der de separar, o primeiro canto, vocês não vão me ver aqui cantar o primeiro canto, que eu vou para lá para ficar pertinho deles. E observe que tem irmãos ali que estão todo domingo lá. Não, aí também não é justo. Ok? Não é justo. Dê uma olhadinha. Você pode dar uma olhada e dizer, não, acho que eu vou para lá hoje. Claro, deixa a igreja primeiro ficar cheia, porque existem oscilações. Pode ser que tenha espaço aqui. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por estes irmãos e por estas irmãs. Abençoa o nosso almoço e o nosso próximo encontro pactual às 18 horas. Que seja para a glória do Teu nome, Senhor. Que verdadeiramente todos nós nos encontremos escondidos atrás da cruz de Cristo.
Que Ele seja visto, que Ele seja percebido, que Ele seja invocado, que Ele seja adorado. Ele, somente Ele, para sempre Ele, Jesus Cristo. Amém. Um bom almoço.